E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex e nós vamos dar início à nossa aula de filosofia, a nossa primeira aula de uma composição onde nós estudaremos a ética na nossa atualidade. Pensar em ética é um exercício importante para os seres humanos e é uma discussão que não é atual, ela já vem desde a antiguidade e vem sendo vista de formas diferentes ao longo dos períodos de nossa história. Ou seja, desde o tempo dos gregos, a Idade Média, o período iluminista, modernos, contemporâneos, hoje a gente precisa de um pensar ético na nossa atualidade. E como ver a ética na nossa atualidade? E nós vamos usar, então, a partir de alguns princípios importantes. Por isso que o tema da nossa aula é pensar a ética em nossa atualidade, pensar a ética na nossa atualidade. Para isso, nós podemos partir de três questões bem interessantes que eu queria que realmente vocês pensassem. Parar a aula e pensar nessas questões é fundamental para que a gente possa adentrar a esse proceder ético. Será que as técnicas que foram criadas pelos seres humanos ao longo dos anos nos ajudaram? Quando eu falo técnica, eu estou falando do exercício de transformar a nossa natureza, criar mecanismos para que a nossa vida ela se torne mais fácil. Elas nos ajudaram? Ajudaram onde? E de que forma? Quais são as técnicas que você tem hoje e que foram criadas há muitos anos atrás? A tecnologia tem pontos negativos? Você já parou para pensar? Às vezes a gente fica enobrecendo a tecnologia, é uma coisa moderna, é uma coisa interessante, é uma coisa necessária, mas será que ela possui pontos negativos? E a outra questão, o que estamos fazendo com o mundo em que vivemos? Olha só como essas três questões elas são muito profundas. Elas são muito importantes para o nosso dia a dia. Refletir sobre as técnicas, a tecnologia, o nosso mundo atual tem sido cada vez mais necessário para o nosso tempo. Por isso que é a tarefa da filosofia fazer também esse exercício reflexivo. Nós vamos adentrar ao pensamento de um filósofo chamado Hans Jonas. Hans Jonas, assim como a Hannah Arendt, vocês vão lembrar, foi um judeu que precisou fugir da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele se refugia em outro país e ele tem um desejo muito grande de, assim que a guerra acabar, voltar à Alemanha. Porém, quando ele volta, ele descobre que a sua mãe havia sido morta, sua mãe que também pertencia ao judaísmo, era uma judia, foi morta nos campos de concentração de Auschwitz. Então, ele tem o seu desejo transformado e ele decide nunca mais voltar à terra onde ele nasceu. E ele é uma pessoa que viveu intensamente esse período, por isso que a filosofia dele então vai fazer também, vai circular por esse meio. Ele tem uma filosofia voltada para uma questão mais humanitária, um pensamento mais humano e, sobretudo, um pensamento que é preocupado com o nosso planeta. E uma vez preocupado com o nosso planeta, ele também se preocupa com a vida do ser humano aqui na Terra. Entendeu, Hans Jonas? Esse primeiro conceito se torna fundamental para o nosso estudo. E ele vai chamar o seguinte, atenção para a nossa irresponsabilidade. Ele entende que o ser humano precisa entender no que ele está sendo irresponsável. Ele vai dizer que as nossas ações humanas têm se tornado cada vez mais irresponsáveis e essa nossa irresponsabilidade vai afetar a nossa vida e vai impedir que a vida na Terra ela continue. Vai impedir que a vida na Terra progrida. Vai impedir que não exista mais vida na Terra para uma geração futura. Ou seja, rumamos para a nossa própria destruição. O Hans Jonas vai entender que se o ser humano não mudar, não se transformar, ele vai se destruir. Ele vai se autodestruir, vai destruir o ambiente, a natureza, o mundo onde vive e não vai favorecer um local adequado para uma vida futura. É por isso que ele vai criar uma ideia de uma ética ambiental. Se vocês olharem aí, vocês vão se deparar com um contexto da filosofia dele. Precisamos estabelecer uma nova postura frente às ações que destroem o meio ambiente, o uso responsável das tecnologias que degradam a natureza.
Então, olha só, não é falar mal de tecnologia. É claro que as tecnologias, elas são importantes para o nosso dia a dia. As tecnologias, elas são necessárias. O Hans Jonas não fala mal delas e nem deseja que elas sejam aniquiladas, destruídas, esquecidas. Nós somos seres técnicos. Desde a tecnologia mais simples, conservar alimentos, até as tecnologias e as técnicas mais avançadas, observar um planeta aqui da Terra. O que ele quer tentar trazer para a gente é qual é a nossa responsabilidade e o que acontece quando nós simplesmente pensamos no avanço tecnológico e esquecemos as outras coisas. Dê uma olhadinha no pensamento dele. Em um dos seus livros, ele escreve o seguinte: o futuro da humanidade é o primeiro dever do comportamento coletivo humano na idade da civilização técnica, que se tornou toda poderosa no que tange o seu potencial de destruição. Esse futuro da humanidade inclui, obviamente, o futuro da natureza, como a sua condição sine qua non, sem a qual não. O que ele está dizendo? Futuro da natureza e o nosso futuro estão relacionados. Uma vez que eu não cuido do futuro da natureza, o meu futuro também cai por terra. Pensar em um mundo tecnológico, sim, é refletir e é repensar as questões técnicas que nós temos no nosso dia a dia. O Hans Jonas vai defender essa ideia que nós, sim, vivemos em um mundo tecnológico sem igual, singular. É um mundo fascinante, grandioso e de arrebatadora transformação. Mas ele chama a atenção para um outro pensamento. Vamos olhar. Tome-se, por exemplo, como a primeira grande alteração ao quadro herdado, a crítica à vulnerabilidade da natureza provocada pela intervenção técnica do homem. Uma vulnerabilidade que jamais fora pressentida antes de que ela se desse a conhecer pelos danos já produzidos. Nossa natureza é vulnerável. A produção de tecnologia provém da natureza. E a natureza ela tem se demonstrado extremamente vulnerável. Quando que nós passamos a perceber isso, segundo Hans Jonas? Quando ela já apresentou os primeiros sinais. Ou seja, não houve uma preocupação prévia no momento de produzir tecnologia em se pensar na natureza. Hoje se pensa justamente pelo fato da nossa natureza já estar degradada, já estar devastada. Então hoje se tenta fazer algo por aquilo que já aconteceu. Então essa é uma das grandes críticas também do próprio Hans Jonas. Dentro da sua ética ambiental, ele vai dizer o seguinte: nós temos marcos reguladores, Deus, família, justiça, misericórdia, honra. Ele vai dizer que no mundo em que nós vivemos, esses marcos não fazem mais sentido. São ineficientes, porque a técnica já avançou muito. A tecnologia se torna quase como um ser. Ele vai dizer o seguinte também: o avanço tecnológico coloca em risco a nossa vida aqui na Terra. Lembra, ele não está falando mal da tecnologia, ele quer refletir a própria tecnologia. E, sobretudo, quando ele salienta que nós esgotamos os recursos naturais para favorecer o progresso e o bem de consumo. E nos esquecemos que esses bens naturais não são eternos, eles não se renovam, eles precisam ser mais bem administrados. Outra coisa interessante no pensamento do próprio Hans Jonas, dentro da ética ambiental, ele vai dizer que a tecnologia ganhou vida. A tecnologia é autônoma e não é mais o ser humano que controla a tecnologia, mas a tecnologia que controla o ser humano. Imagina você ficar sem o seu celular um dia todo. Como que você se sentiria? Imagina você ficar sem acessar a internet um dia todo. Como você se sentiria? É por isso que ele vai dizer o seguinte, vai fazer uma relação muito interessante, do Homo faber e do Homo sapiens. Onde o Homo faber é aquele ser humano que só fabrica coisas. O Homo sapiens não é só o que fabrica, mas é o que pensa aquilo que fabricou. E ele vai dizer e deixar muito claro que, infelizmente, nós nos tornamos meros seres fabricantes e não pensadores. Ou seja, deixamos de ser pensantes de tecnologia para simplesmente fabricar tecnologia. E quando nós apenas fabricamos tecnologia, nós deixamos de pensar no nosso mundo, no nosso planeta Terra, nos recursos naturais que são necessários. Ou seja, o Homo faber tomou o lugar do Homo sapiens. Deixamos de ser pensantes
para ser seres fabricantes. Um exemplo muito claro que ele salienta, Nagasaki e Hiroshima. Pensem quanta tecnologia, quanta técnica, quanta inteligência, quanta produção ocorreu para se criar esses dois mecanismos atômicos. Seres que fabricaram. Mas será que os seres que fabricaram pensaram nas consequências, nos recursos, no outro ser humano? Então surgem algumas perguntinhas para que a gente possa refletir. Usamos da tecnologia ou ela nos usa? O seu aparelho celular é usado por você ou é ele que te usa? Quantas vezes pensamos nas consequências geradas na fabricação de nossos equipamentos tecnológicos? Quanto recurso natural, por exemplo, os nossos aparelhos, o computador, a câmera, o seu computador, o seu celular gastou para ser fabricado? Para que a gente possa salientar e entender melhor, estou deixando para vocês uma pesquisa, pesquise sobre as ideias do Han Jonas no contexto de ética ambiental e realize o exercício 1 e 2 que estão ali nas páginas 423 e 424. Galera, agradeço e até a próxima aula.